E aí, gente, boa noite, Dr. Tadeu Viana. Voltando hoje às lives, depois de algum tempo, com um tema hoje, distorção de imagem corporal, onde eu vou estar aqui para aprender junto com vocês, né? Gabriela aí, nossa psicóloga, especialista aí, vai estar nos ajudando e tirando algumas dúvidas. A gente surgiu essa ideia devido a ouvir alguns pacientes nossos comentando: cara, eu não sabia que eu estava tão acima do peso, olha minha foto hoje como mudou, né? A Priscila foi uma delas até, então por isso que a gente convidou ela para essa live de hoje, né? E a Ana Paula também, que acompanha os nossos pacientes, fazem as medidas, a antropometria, percebe o quanto que os pacientes veem essa evolução, né? O quanto que eles estavam errados em relação a essa parte, né? Para ela já começar aqui a compartilhar aqui com a gente. Gabi, eu te chamei, você entrou e saiu, né? É bom que as pessoas vão entrando. Já falei aqui com a Ana também, com a Priscila, já devem estar entrando aí. Mas é uma coisa que está sempre acontecendo no consultório, né? Os pacientes: caramba, doutor, essa bioimpedância me deixou muito chateado, eu não sabia que eu estava tão acima do peso, né? Por quê? Né? A gente vai acostumando com aumento de peso progressivo e acaba que não percebemos o quanto isso vai alterando. A mesma coisa acontece com pacientes mais magros, né, que começam a perder peso e continuam perdendo e acham que ainda não estão tão magros assim. Então é bem complicado essa parte, né? Como também tem pacientes nossos que estão cada dia mais fortes, cada dia com maior massa muscular e ainda acham que precisam mais. Agora deu certo. Agora deu. Boa noite, gente. Tudo bom? Da ideia dos pacientes aí. Vai se apresentando aí, falando com o pessoal, enquanto eu chamo as outras meninas aqui. Perfeito. Que bom que deu certo aqui. Deixa eu só organizar aqui. Boa noite, gente. Tudo bom? Meu nome é Gabriela. Sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tá? Hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre essa questão de distorção de imagem, que é muito importante a gente estar falando sobre essa questão até sobre os transtornos dismórficos que a gente fala corporal, e a distorção de imagem entra ali também. Então a gente vai bater um papo legal. Perguntas. Eu acho que é legal a gente fazer uma live bem interativa, então dúvidas, se você identifica pessoas que têm esses comportamentos, também é interessante a gente estar conversando sobre, tá? Então quero que vocês fiquem bem à vontade com isso, tá bom? E nossa influenciadora de Araguaia, melhor evolução também agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Jóia. Para falar um pouquinho, assim, enquanto a Ana entra, a Gabriela teve a ideia dessa live, depois de um comentário seu, outro comentário da Andréia, de quanto vocês mudaram e perceberam como estavam acima do peso e achavam que não, né? Que a gente vai meio que acostumando com a nossa imagem no espelho, né? Realmente esse ganho de peso é ao longo de anos, então a gente acaba nem percebendo o quanto que a gente mudou, né? É verdade. Assim, quando a gente está nesse processo, parece que tá normal, né? Você olha no espelho e não enxerga que realmente você está fora do padrão, assim. Aí quando você realmente perde peso, você vê, nossa, que diferença, né? Eu não me vi assim, igual hoje eu vejo nas fotos. Quando eu tava mais cheinha, pra mim parece que chegou um ponto que tava normal. Eu olhava no espelho e me via normal. Hoje, depois que eu perdi o peso, eu olho pra trás e falo, nossa, não é possível que eu estava assim. E aí, Gabriela, isso é interessante. Ana Paula, se você quiser dar uma explicada pessoal, porque eu já vim aqui para aprender também com você, né?
vejo a reclamação dos pacientes, entendo essa evolução, acho que é por isso que a gente faz bioimpedância, por isso que a gente faz foto, a gente faz antropometria, para que os pacientes vejam a evolução e entendam, né, toda essa mudança e compreendam o quanto que eles estavam acima do peso e o quanto que evolui até para servir de motivação, né? Quando eles têm compromisso em ver a evolução corporal, eles até se motivam mais, né? Que é uma coisa interessante que a gente percebe. Perfeito. Então, eu vou aproveitar uma coisa que é importante a gente olhar, quando a gente fala de questão de sobrepeso, para não gerar uma polêmica. Então, o que nós vamos estar conversando aqui, que é interessante a gente alinhar? Né? Oi, Ana! Boa noite! Boa noite! Tudo jóia? Tudo bem, tudo. A gente está subindo mais por live, né, Ana? Que vergonha! Mas tá ótimo. Eu estava colocando um pouco o que a gente tem que fazer uma separaçãozinha aqui. O que a gente vai falar nessa questão do próprio transtorno dismórfico, né? E essa questão da distorção de imagem. Nós vamos falar daquele paciente que está com sobrepeso e se identifica assim, gosta do corpo assim, e está de boa, tá? Então, aquelas pessoas que a gente costuma olhar, que se sente bem vestindo uma roupa mais apertadinha, isso não tem problema nenhum. Essa é uma questão da pessoa estar se identificando com o corpo, tá ok, e a gente não questiona, tá? Então, a gente tem que olhar essa questão de como que a pessoa se entende com o olhar de identificação, olhar de beleza e tudo mais, né? Que a beleza é a questão que a gente fala como um todo, né? Como a pessoa se identifica, né? Então, não é por partes, tá? E quando a gente olha muito essa questão da distorção de imagem, ela tem um detalhe que é importante, ela causa um sofrimento para a pessoa, né? Então, a gente vê que a pessoa começa a sentir um sofrimento, ela não se percebe, os outros vêm, confrontam, então fala assim, nossa, você está um pouco acima do peso. A pessoa fala, não, eu estou bem. E ela se olha, ela não consegue se identificar com o peso que ela tem, tá? Então, por exemplo, o paciente vai lá, e geralmente eles não gostam muito da questão da pesagem, né? Do pesar, do tirar fotos, né? Então, são pessoas que a gente vê quando vai tirar fotos e vai postar, e é uma coisa interessante, até, não sei se você tem percebido, todos aqui que estão aqui na live, uma questão das pessoas com uma autocrítica muito grande quando vão postar em rede social. Então, a gente já começa a ver sinais aí com essa questão da distorção de imagem. É diferente de uma pessoa que tem um sobrepeso, né? Vai lá e tira a foto e posta. Uma foto, duas e posta. Quando a gente fala da distorção, a pessoa, ela se percebe, ela tem um desconforto em se ver em imagem. Então, a gente geralmente vê mais só rosto. Então, ela tem toda uma técnica para tirar foto, né? Então, a gente começa a ver alguns sinais aí dessa questão da distorção de imagem. Tá? E aí, quando tira uma foto, que nem quando o Dr. Tadeu trouxe um exemplo muito bom, uma foto de corpo, a pessoa não consegue, quando a gente fala no início da distorção de imagem, é mais leve, ela se percebe e confronta. Quando está num nível mais grave, ela fala que fez Photoshop, isso, gente, não é coisa, é normal, a gente olha isso e escuta em consultório, né? Fizeram Photoshop, tiraram o ângulo errado, então tem uns pontos que a gente olha, tá? Falando como ela trouxe agora, com a questão da perca de peso, tá? Quando se tem uma perca de peso considerável, tá? E num curto período de tempo, então por isso que a gente faz tudo isso, né, doutor Tadeu? Na questão quando o paciente coloca, até a questão do balão, tá fazendo tratamento para o emagrecer, tudo, uma questão de não ter essa pressa e acelerada para emagrecer tudo de uma vez. Tem que ser, que a Ana fala, uma meta, tipo 4 quilos, 5 quilos, mas o paciente ele tem aquela ansiedade daí de querer perder. Por que a gente fala que tem que ter um tempo para o cérebro processar isso? Né? Então, se o cérebro perde 5 quilos, ele tem que se reorganizar em termos mente e corpo. Tá? Então, o cérebro ele tem que olhar novamente, adaptar com aquela imagem, tá? E assimilar ela. Por isso que muitas vezes as pessoas, já teve caso de pessoas que perderam muito peso e não se identificaram como magros. Tá? Então, às vezes, o que a gente fala? A gente tem que ter calma nessa questão, principalmente quando faz bariátrica, quando faz uma questão
perca de peso muito rápida. E aí a gente escuta o que no consultório? E a Ana deve ter também, o doutor Tadeu vive diretamente com isso. Perdeu 5 quilos e não se percebe. Perdeu 15 quilos e fala, doutor, não tá dando certo o tratamento. Eu não consigo perceber. Eu estou fazendo tudo certo, mas eu não vejo nada de diferença no meu corpo, né? Então, assim, ele começa a não ter um nível de satisfação. Tá? Então, acho que é interessante a gente começar a olhar essa diferenciação. Então, nós vamos estar falando de pacientes, e é normal na obesidade, e é bom a gente falar da distorção de imagem, porque muitas pessoas só associam distorção de imagem para pacientes que estão com transtorno alimentar ou anorexia ou varoanexia. Tá? E aí não olha muito para o paciente que tem obesidade. Por isso que a gente vê aqueles casos de paciente que chegam e falam, nossa, ele tem obesidade mórbida, mas eles não se vê. Se vocês forem observar, aqueles tem até um programa, né? Um seriado, agora não vou me lembrar dele. O nome do seriado, eu acho que é Quilos Mortais. Isso, é Quilos Mortais. É Quilos Mortais, né? Eu tava com medo de falar errado. As Quilos Mortais, se vocês observarem as pessoas lá, elas nunca... Quando o médico vai e pergunta para ela, ela não tem a percepção de tamanho dela, não tem percepção do corpo dela, não tem noção corporal, não tem noção de espaço. Então é isso que a gente fala muito da distorção. Então a gente tem que olhar com uma atenção que pacientes com obesidade também sofrem disso. Eu falo demais. Vou passar a palavra agora para vocês também. Vamos deixar a Priscila falar um pouquinho como ela percebeu claro. também, né? Não, realmente é assim, quando a gente está nesse peso, né, mais elevado, a gente realmente não tem noção. Eu não tinha muita noção, não, que eu estava naquele peso, por mais que às vezes eu escutava, porque a gente escuta, assim, não da forma que a gente às vezes queria escutar, né, tem uma piadinha ali, outra aqui, você escuta, mas parece que eu olhava no espelho, gente, mas será? Não tá assim, né? Parece que tá normal, chega um certo ponto que tá normal, você se vê que tá bem. E você cada vez comprando roupas mais largas, se tá cabendo, tá tudo ótimo, né? Então, realmente, a gente demora pra perceber mesmo que não tá bem, não tá legal. Mas é um processo bem longo e árduo, né? Não é fácil até a gente chegar nesse dia e falar assim, não, eu preciso mudar. E em mim foi através de uma foto. Eu tirei uma foto, eu lembro que foi no Dia das Mães, no ano passado. E eu olhei naquela foto e falei, meu Deus, não tá certo, não tá legal. E eu fiquei com muita vergonha assim, de mim mesma, sabe? Naquele dia eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso evoluir, eu preciso sair disso aqui. E foi onde a gente foi procurar uma ajuda profissional, foi pra academia, e eu consultei com o doutor Tadeu, já decidi colocar o balão de imediato, já não pensei muito. E deu tudo certo, até aqui, dá tudo certo. E eu vejo, né, Gabi, talvez seja por culpa do preconceito com a obesidade. Às vezes, alguns pacientes entram em contato comigo pela rede social, aí eu sempre, antes de pensar em marcar uma consulta ou propor algum protocolo, primeira pergunta básica, peso e altura. Né? O paciente, eu tenho tal peso, tenho tal altura, a primeira coisa que eu falo, olha, seu IMC é de tanto, é de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. Em nenhum momento a gente está falando qual vai ser a opção de tratamento ainda. Aí o paciente já, mas você está falando que eu sou obeso? Eles já criam esse próprio bloqueio. Então, talvez até por esse bloqueio do preconceito com a obesidade, eles vão acabando se aceitando naquele peso maior, eu acho. Assim, eles começam a ter uma ideia, não, eu sou um gordinho, mas eu sou um gordinho saudável. Eu faço meus exames, estão todos... Acaba criando todo um eixo
pelo preconceito com a doença. Eu acho que as pessoas não conseguem entender que a obesidade ela é uma doença que traz essa distorção muito devido à não aceitação da doença, a não aceitação que esse paciente se enquadrou num padrão de obesidade grau 1, grau 2, grau 3. E a gente está falando apenas com um contato inicial, né? Que a gente às vezes faz, né, Ana? Que já, olha, se você tiver interesse no balão, realmente o balão é para pacientes com IMC acima de 30, sem doença de base. Ah, mas será que eu estou tão obeso assim, ou tão gordo assim para pôr o balão? Que é um outro erro. As pessoas acabam achando que a obesidade é só a obesidade grau 3. E acaba que eles vão se aceitando, porém eles vão piorando clinicamente. Eles chegam para tratar, muitas vezes já mais grave. Ou com um quadro clínico que a gente não vai conseguir tratar nem só dentro dos 12 meses do balão. Eu pego o caso da Priscila, que ela tirou o balão com 9 meses, porque ela já bateu a meta que ela queria. Porém, a meta dela é porque ela tinha um IMC de 30 e pouco, menos de 32, eu acho, né? Inicial. Então, percebeu que precisava de tratamento muito antes dos outros pacientes acabam percebendo. Eu acho que a gente tem que também esclarecer essa distorção que está fazendo os pacientes demorarem até procurar atendimento, ou procurar se cuidar. Ou procura, né, doutor Tadeu, quando deu alguma questão de alteração de exame, alguma questão cardio ou alguma questão de limitação, né? E o que o senhor trouxe é uma coisa muito importante. E eu já escutei de pacientes que relatam assim, nossa, me deu um pavor do médico, ele falou que eu tenho obesidade, né? E o que é interessante, muitas vezes o paciente ele deixa de se pesar, tá? Então, como a Priscila falou, vai comprando a numeração até que dá. Entendeu? Até que dá. E um ponto que a gente olha de um sinal que a pessoa sofria de distorção, que depois que ela emagrece, ela se depara tentando comprar roupa do tamanho que ela tinha antes. Tá? Então a gente tem que cuidar muito dessa questão da adaptação. Uma coisa que é interessante que você falou, que quando a gente fala dessa questão da imagem corporal, ela não vai se trazer somente quando a pessoa emagrece demais, né? Ou quando ela tem sobrepeso. Ela vai vindo ao longo da vida dela. Tá? E uma coisa que eu gosto de falar que são 2 aspectos que a gente olha com essa questão da obesidade. Psiquismo, né? Então a gente olha toda a psique que entra essa questão das crenças que a gente vai levando ao longo da vida. Tem um exemplo que eu gosto muito é o seguinte, e as pessoas não percebem. Eu falo que tem que começar isso lá na escola, tá? Quando as profs falam assim, aí vocês vão ver até para tirar foto. Os mais pequenos vão na frente e os grandes vão atrás. Quando a gente fala para a criança, simbologicamente falando, a criança não tem noção que o grande é a altura e que o pequeno é o baixinho. Entendeu? Então a gente fica reforçando desde muito cedo isso para a criança. Não, você não vai porque você é grande. Então o grande fica atrás. Quem dá a mão para a prof é o pequeno. Então eles entendem que aquela imagem que eles estão vendo é a imagem ideal. Então, desde muito pequeno, desde muito cedo, a criança ela vem se deparando com isso, né? Então, acho que, vamos falar aqui que a gente está falando, acho que vai ter pais aqui, tem tudo, tem que deixar claro para a criança essa questão das proporções. Grande, a criança não entende dimensão, ela entende proporção, não dimensão de altura. Então, a gente tem que deixar claro isso para a criança, porque a distorção de imagem, ela não tem uma via de regra de idade para se construir. Então, não vai se construir na vida adulta. Ela já vem na infância. E aí, quanto mais julgamentos a pessoa tiver, quanto mais crenças em cima disso ela tiver, ela tem a tendência de ser um adulto a desenvolver uma distorção de imagem. Tá? Então, isso é atrelado desde a infância. E aí, o que é o segundo aspecto? Reconhecer essa imagem corporal. E o reconhecer, as pessoas têm muita dificuldade. Porque, o exemplo, a Priscila trouxe uma coisa que é muito importante. E foto. Tá? Então, a foto, o que as pessoas tendem a evitar? Fotos de corpo, para não ver, para não confrontar isso. Então, deleta. E uma coisa que a gente utiliza em clínica, né? Em clínica, é uma escala de imagens.
E geralmente, o obeso, ele nunca coloca ele na escala que a gente olha, que nem o senhor falou, de obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. E ele sempre se coloca na linha, porque a gente mostra uma escala que tem várias imagens de corpo, tá? E aí a gente pede para o paciente verificar qual que ele se identifica. Geralmente, pouquíssimos se identificam no peso que ele tem. Tá? Então, eles nunca se vêem na massa corporal que eles estão ocupando. Então, por exemplo, se eles estão com 130, se eles estão com 180, eles não se identificam. Eles sempre se identificam, todos que eu faço avaliação, de 2 réguas para baixo. Então, a gente olha, começa a verificar isso na distorção. Aí, a gente, para quebrar essa distorção, leva tempo. Tá? Não é uma coisa muito simples. Tá? Quebrar essa questão do olhar. É muito tempo para o paciente. É como que eu falo para vocês assim. Ele tem que desconstruir aquela imagem que o cérebro construiu, que é o mapa corporal dele. Que aí, isso que é o danado. Ao longo do tempo, ele vai construir um mapa mental do corpo. Então, quando ele começa a distorcer, fazer com que esse paciente desconstrua esse mapa mental que ele construiu ao longo da vida e reconecte-se com o seu corpo, é tempo. Então, tanto com acompanhamento psicológico, nutricional, com a questão de intervenção com medicamento, para ajudar o paciente a fazer toda essa desconstrução e reconstrução. Tá? Então, é importante a gente falar. E, Priscila, eu queria até perguntar para ti, como que você está hoje com essa questão da perda de peso? Como que você está vendo essa identificação? A questão de roupas, você sentiu no início, quando você perdeu essa questão de peso, você sentiu alguma coisa que a gente está relatando aqui? Que não, você teve que confrontar? Até hoje, né? Porque, igual você falou da distorção que a gente tem, eu olho no espelho e eu me vejo gorda ainda. Por mais que eu saia na rua, as pessoas falam, nossa, como você emagreceu, né? Você tá magrinha. Eu olho assim e falo, não tô não. Porque eu olho no espelho e eu realmente não vejo uma Priscila magra. Por mais que as fotos eu vejo, sim, que tem muita diferença. As pessoas falam sempre, mas eu me olho no espelho e falo, não, ainda não tá legal, não. Essa distorção, que nem a questão do tempo que você está em tratamento. Por isso que o Dr. Tadeu, a gente sempre conversou muito sobre isso, a Ana também, nessa questão do acompanhamento. Tá? E muitas pessoas têm resistência a essa questão do acompanhamento, mas precisa, gente. Quando a gente tem uma perca de peso, nós temos que ir se autoafirmando e se reconectando com o seu corpo. Então, o que é interessante quando você trouxe isso? Como que você pode lidar com essa situação? Eu sempre falo que o paciente ele tem que confrontar essa questão do ter uma imagem, que nem você trouxe aquela imagem que te impactou, que você ficou com ela na cabeça, que você gravou aquela imagem, tá? Então, ao longo do tempo, o que é interessante a gente olhar? Para a gente ganhar peso, é uma média de 10 anos, vamos contar. Se você tinha o peso ideal, você tem um tempo de 10 anos para você ganhar peso. Quando você começa a perder peso, você consegue eliminar o peso, você levar tudo a sério, controlar a questão alimentar, 1 ano, 2 anos você consegue, dependendo da quantidade que você tem. Então, o que o cérebro entende? Para ganhar, você levou muito mais tempo do que para perder. Então, o cérebro, ele precisa fazer essa reconexão. Então, o que é interessante? Começa a olhar você primeiro com o teu corpo, tá? Então, é interessante você se perceber, tá? O que acontece quando a gente tem sobrepeso? Não se toca. Não tem o costume de se olhar. Então, você começar a perceber o teu corpo. Começar a perceber essa questão quando você está fazendo uma atividade física. Começar a olhar e olhar, por exemplo, nossa, olha como o meu braço está diferente. Tá? Eu já tive uma noção boa. Olha a minha cintura como que tá. Essa calça não me servia. Isso que era interessante. Eu sempre falo para os pacientes. Coloca uma questão de roupa de ajuste. Eu sempre deixo uma questão de uma roupa para você estar percebendo quanto você vai perdendo. Tá? Então, um exemplo, traz roupas que te conecta à questão com o peso que você está. Tá? Então, isso é importante, se olhar, né? Perceber, quando você for se olhar no espelho, não vai com essa crítica, tá? Vai com essa questão do se elogiar.
né? Falou, nossa, olha como o meu corpo já tá melhor. Olha essa calça que antes não ficava tão legal, agora tá. Essa blusa, olha como que tá ficando bem. O que a gente tem a tendência? Quando a gente vai pra frente do espelho, autocrítica, autocrítica, autocrítica. Né? Então a gente pode comentar aqui. O que ele faz? Ele vai tirando fotos dele para comparar com os anteriores. Porque tem pacientes que realmente, né, às vezes tem vergonha, não querem que a gente faça as fotos, que a gente deixa isso bem tranquilo para o paciente, opcional, né? Mas ele pode ir fazendo essas fotos para ele ir percebendo essa evolução. É uma coisa bem interessante, né? Foto é importante. Foto é importante porque você vai vendo com o tempo. Mas não deixem de se olhar. Por que a gente tem que fazer esse treino com o espelho? Para qualquer pessoa, o espelho não tem que ser punitivo. E a pessoa que tem sobrepeso evita espelho. Eu tenho relatos de casos que não tinha espelho na casa. Só tinha um espelho, sabe aquele espelho laranjinha que a gente compra no mercado? Tinha só aquele espelho. Então, a pessoa, quando ela não tenta se conectar com o corpo, tá? Então, por isso que é bom esse treino. Tira a foto, se conecta com o teu corpo, olha no espelho, se elogia quando você está na academia, tem que ter essa reconexão, tá? A pessoa que não se aceita, que a gente começa a ver que tem uma distorçãozinha de imagem, é quando a gente não se aceita, se vê no espelho, tira uma foto e posta. Eu falo muito, eu brigo com o pessoal, né? Eu falo assim que é a questão de ângulo, né? Tem que achar o ângulo certo. Se não achar o ângulo certo, não posta foto, não deixa publicar, e é briga de família, tá? O que eu vejo muito nessa questão de, só para dar uma descontraída, que a gente acaba vendo, e tem relatos de amigo e tudo mais, principalmente com os homens, o doutor Tadeu que me ajuda aí. Mas o que acontece? A mulher vai tirar foto, ela tira umas 25 fotos para definir uma. Começa aí. Autocobrança, autocrítica, né? Tem que ter o lado certo, então eu vou me posicionar aqui, vou tirar uma foto assim, vou tirar com ângulo assim. A autocrítica demais, tá? Então a gente tem que começar a aceitar o nosso corpo, né? Então agora, Patrícia, você tem que começar uma segunda etapa. Tá? Que é essa questão de você acolher o teu corpo, aceitar as mudanças que estão vindo e se elogiar. Eu falo muito que as pessoas têm uma dificuldade de se autoelogiar. Então, se a gente tem dificuldade de autoelogiar e a gente espera que o outro elogia, a nossa percepção sempre vai ser tardia. Tá? Então, primeira coisa, trazer autopercepção. Trabalhar a distorção de imagem é você mesmo perceber essa questão do seu corpo e como que você vai se conectar com essa nova mudança que está vindo, tá? Então é interessante o que você trouxe, eu acho que é legal quando a gente traz essa troca com o paciente, tá? E a gente tem que ter esse olhar também dentro desse aspecto aí, tá? E, Patrícia, eu vou abusar um pouco mais de você. Como que tá você nas redes sociais? Como que você tá, essa cobrança nas postagens? Olha, eu vou falar pra você. Eu já tive um tempo que eu postava muito. Muita coisa mesmo. Dava muita dica. Aí eu parei. Tem um tempo bom já assim que eu parei, sabe? E graças a Deus eu tinha muitas pessoas que falavam assim, continua, você tá me influenciando, eu tô indo pra academia por causa de você, sobre o balão mesmo, nossa, direto eu tiro assim muitas dúvidas, gente. Ontem mesmo, duas pessoas me mandaram mensagem perguntando sobre o balão e tal. E só que é uma cobrança, né? A gente tem isso mesmo. E às vezes eu acabo deixando de postar por medo, né? Assim, não vou postar não. A pessoa fala isso, outra fala aquilo, a gente tem que tirar isso, né? E fazer o que tem que ser feito, independente se alguém vai gostar ou não. Importante que a gente sempre está alcançando alguém, né? Alguém sempre é alcançado por nós. Nem que seja uma pessoa, a gente sempre está influenciando ou ajudando de alguma forma. Tá. Então faz um teste. Treino. Tira a foto sem filtro. Sem filtro. Tira uma foto. O que está acontecendo muito hoje, gente? A gente fala da distorção somente com. A gente tem que ter um cuidado dessa questão da autocrítica mesmo. Tá? Esse excesso de cobrança. Por isso que eu perguntei para você como que está essa questão das postagens. Porque a gente se exige muito.
tá? E hoje, por mais que não pareça, mas é um um exemplo que você está conseguindo se abrir aqui. São poucas pessoas que conseguem se colocar e realmente perceber. Não é algo de outro mundo, tá? Mas o que é importante a gente olhar? Hoje está sendo algo muito comum. Né? O doutor Tadeu, a Ana, eu acho que para nós está sendo cada vez mais comum isso. Pacientes que não se percebem sendo tanto na parte de obesidade, sendo na parte de anorexia, tá? Ou varonexia. E tanto é importante a gente olhar que o obeso ele se aproxima muito da varonexia, tá? Que a varonexia só que está muito ligada para o esporte, né, doutor Tadeu? A questão que a pessoa ela não se vê com o corpo que tem, e ela se vê magra. Tá? Então ele tá lá super malhado, musculoso, quase explodindo, mas quando ele se olha no espelho, ele se vê magro, franzino e se coloca defeitos. Tá? Só pra gente falar um pouquinho da varonexia. A obesidade se aproxima um pouco desse olhar. Tá? Então a pessoa se olha no espelho, ela tem sobrepeso, mas ela vai se ver magra. E é interessante você falar assim, mas você não... por exemplo, você está obeso, você precisa fazer alguma coisa. E a pessoa fala assim, não tô. Eu tô bem. O que é interessante? A mesma coisa que a anorexia, tá? A pessoa para de comer para não engordar, mas ela já tá magra. E a obesidade, ela não para de comer porque ela não se vê gorda. Tá? Então, por que eu vou comer? E não, doutor Tadeu, eu tô sadio, eu tô 100%, eu tô bem. Então, ela não se percebe. Daí, quando ela se percebe, vem os confrontos. Voltando para essa questão da rede social. É aonde está tendo uma questão que a gente está olhando por conta dos tais perfis. Tá? Perfil não, me corrija. Efeitos, né? Efeitos. Efeitos? Eu sou ninja nisso aí. Quem olha no meu Instagram, os meus efeitos são... Eu nem olho muito essas coisas de efeito. Mas o que é interessante a gente olhar? As pessoas se colocam efeitos. Né? Então, esses dias eu fiquei até assustada com o efeito. Eu tava lá, eu queria postar uma fotinho, e quando eu fui, cheguei, eu fiquei, gente, sem noção. O rosto afinou absurdamente, a minha boca mudou, o formato dos olhos já... E botaram uma lente verde, eu me achei muito linda com os olhos verdes, né? Aí eu olhei e falei assim, gente, mudou totalmente. Mudou totalmente, né? Então, o que acontece nessa questão? As pessoas colocam uma risca de padrão. Tá? Então, qual que é o padrão que está sendo regido agora? Por isso a gente vê muito dos perfis. Né? Rafaela, aquelas influencer, aí é aquele padrão hoje que a gente olha. Tá? Então, a gente começa o quê? Se cobrando. Ah, mas eu já tô, que nem você tá, com o teu peso ideal. Então, observa se você está se confrontando ou se comparando com alguém. Tá? Porque geralmente na rede social é fato. Quando você entra numa linha de comparação com alguém. Ah, eu vou entrar no nível de comparação com pessoa X. Então, às vezes, se você não tá legal, você não vai tentar, por exemplo, como se fosse concorrer com ela, entendeu? Então você não posta. Então você deixa de se expor. Isso é engraçado. Pode falar. Esse dia eu estava comentando até com as meninas que as pessoas não são iguais. Esse padrão de dito beleza está fazendo com que as pessoas procurem, por exemplo, harmonizações, e elas estão cada dia ficando mais parecidas. E isso, num futuro, também vai trazer um grande problema psicológico, essa torção que existe. As pessoas estão ficando parecidas, eu acho que sem necessidade, sem cada pessoa beleza, né? Então, é algo estranho. Ana. Gabi, desliga o seu microfone pra gente ver se melhora. É o meu que tá dando eco? O seu não tá dando eco. Ana, você tá me fazendo uma pergunta tão difícil. Onde tem um microfonezinho aqui embaixo de você. Clica no microfonezinho. Aí você desliga o seu microfone. Porque o meu áudio e o da Priscila estão com eco. Só o seu que está sério. Ana, não vou conseguir, não.
pessoal tá Tá fazendo dando eco nos três. No meu, no da Priscila e da Ana. Menos no da Gabriela. Né? Eu não vou conseguir, não, gente, porque não tem É nem só esse clicar negócio. em cima do microfone. Mas não tem microfone, gente. Sinceramente. Embaixo, se não tem o microfone, uma câmerazinha. Nada. Depois eu tiro até o print pra vocês darem risada comigo. Mas não tem, não. Não é. E eu tô morrendo com medo de tentar achar esse microfone e eu sair da live. Eu não tenho microfone aqui. Deixa eu tentar achar o bichinho aqui. Não, gente, não tem não. Pois eu até mando o printzinho pra depois pra vocês verem. Não tem não. Eu fico quietinha. Não, mas o problema é quando a gente fala, tá dando eco, acho que no teu microfone, acho que é isso que as meninas estão dizendo. Né? Ah, então deixa eu fazer isso aqui, quer ver? Espera aí. Porque eu botei o fone para ver se o meu melhorava. Melhorou? Mas não melhorou. Parou Melhorou? de dar. Então tá. Agora parou? Gente, Parou. Ai, era eu que tava dando problema, olha só. Então pronto, agora resolveu. Agora resolveu. Então, Ana, você ai. ia comentar alguma coisa, né? Das pessoas que estão ficando cada dia mais parecidas, que a gente estava discutindo isso esses dias, né? gente, então eu quero falar o seguinte: o que acontece? Quando o paciente chega no primeiro atendimento, eu sempre pergunto para ele: qual que é o seu objetivo? O que que você quer? Um objetivo real, né? Ah, eu queria ter o corpo da fulana, da ciclana. Aí eu falo: olha, na sua realidade, primeiro vamos analisar os sintomas que você tem. Você está dormindo bem? Como estão os seus exames? Suas roupas? O que que te incomoda? O que que a gente pode melhorar? Eu sempre faço esse jogo bem limpo. E eu falo para meus pacientes da seguinte forma: pelo IMC é uma classificação. Porém, se a composição corporal do paciente ele tem muito mais composição de massa magra, ele pode estar em obesidade grau 1, né, doutor? Ele está dentro da normalidade. A gente tem muitos pacientes que estão acima do peso pelo IMC, porém na composição corporal está ok. A gente faz outro parâmetro de avaliação também, para circunferências antropométricas. Então, o que que eu faço? Medidas de cintura, de abdômen. Eu vou pela recomendação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda circunferências abaixo de 96 centímetros para homem, de 80 para mulher. E a gente faz o quê? Explico para o paciente, ele pode estar com os exames de sangue perfeitos. Colesterol ótimo, glicemia ok. Mas como que tá seu dia a dia? Como que tá a tua vida sexual? Se precisar sair correndo agora, você tem fôlego para correr? Você cabe numa cadeira de bar, tranquilo? Né? Então, eu consigo trazer o paciente para a realidade dele. Porque às vezes ele fica assim: nossa, meus exames estão ótimos, então eu tô saudável. Então, eu falo, saúde não é só ausência de doença, né, doutor? A gente sempre bate muito na tecla. E as pessoas buscam isso. Elas perdem peso durante um ano, elas chegam no objetivo: olha, aquele peso que eu queria no início do tratamento, eu tô nele. Mas não tá bom. Agora eu vou em busca de uma cirurgia plástica. Aí faz a cirurgia plástica. Aí ela quer fazer uma alteração no rosto. Sempre em busca da perfeição e nunca tá bom. O duro é isso, né, Gabriela? Que a gente não tem a satisfação. Faz e nunca tá bom. Então, Perco 15 quilos, não perdi nada. E falo, olha, sua evolução em circunferências. No início você tinha 120 de circunferência abdominal. Hoje já está próximo de 80. Olha que evolução boa. Então, mas fulano perdeu muito mais peso que eu. Esquece fulano. O importante é você, a sua vida, a sua realidade. Você não tem a mesma rotina que o outro. Às vezes você tem um trabalho muito mais que te exige, que não dá para preparar um alimento. Eu chego em casa, eu não consigo fazer a salada mais top. Mas você consegue comer pelo menos um tomate, uma cenoura? Já ajuda. Então eu falo, não precisa sempre ser o melhor, sempre buscar o mais top. Um pouquinho que você faz já tem um resultado. Né? Então, assim, eu passei pelo processo de emagrecimento também. Eu cheguei a perder 15 quilos. E o meu start, eu percebi quando eu vi a minha irmã, 8 anos mais velha que eu, com um filho, no corpo que eu queria ter. E eu não tinha. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Ninguém me obriga a fazer. Eu tenho que ter o foco. Muitas vezes a gente não consegue manter o foco, tem as recaídas, mas tem que saber voltar. Então, eu falo, eu posso não conseguir fazer o exercício todos os dias da semana, mas 3 vezes na semana eu consigo, já tá bom. Então eu vou dentro da minha realidade, da minha possibilidade. E eu vejo muito que os pacientes ficam comparando. E isso, eu falo que a era da internet, a gente fica muito igual dos filtros que vocês estavam falando. Um filtro modifica meu rosto, então eu tô bonita. Sem filtro eu tô horrível, eu vou me esconder. O IMC, o meu, tá quase em sobrepeso. A bioimpedância, a última que eu fiz, sugere que eu perca aproximadamente uns 5 quilos. Eu olho no espelho, eu gosto do que eu tô vendo. Entendeu? Então, eu falo, é isso que importa muitas vezes. Eu falo pro meu paciente, poxa, olha quanto você melhorou. Você tem disposição para brincar com seu filho, você consegue andar de bicicleta, você melhorou seu sono, você tá com o intestino funcionando. Olha quantas coisas mudou. E às vezes você quer só, né, aquela cinturinha, aquele bundão, o peitão, o rosto perfeito. Então,
tá tendo muito essa distorção. E eu vejo isso, assim, ao longo de 10 anos de trabalho com os pacientes, que cada vez mais vem essa cobrança. Tá bom e não tá bom, e quer cada vez mais, né, Gabi? Então, eu falo, a gente tem que ir muitas vezes na causa. Fazer só um parâmetro mulheres, da Priscila, né? Priscila, a gente, né, Ana, aceitou que ela tirasse o balão antes, sem até ter dúvidas, como a gente às vezes não faz com outros pacientes, exatamente porque ela já tinha entendido exatamente o que era a distorção, o que era a obesidade, já entendeu que o tratamento é multidisciplinar e que isso é o resto da vida. Então, até nisso, por exemplo, a gente sempre, quando tirou com 9 meses, até 3 meses antes, mas a gente sabia que daria certo, porque ela já tinha entendido tudo que a gente está conversando hoje, né? E eu acho que o principal ponto é que entender que a distorção faz parte da doença obesidade, né? Essa alteração psicológica faz parte, que se não for tratada, a mente da gente vai fazer a gente comer e voltar para aquele peso que a gente tinha, né? Um ponto que a gente sempre deixa claro, né, Gabi? Não adianta a gente perder 40 quilos em 12 meses e ganhar depois 20 em 6. Então, isso quer dizer que o paciente não entendeu. O paciente ele ainda continua com distorção, o paciente continua com obesidade, ele continua com transtornos de ansiedade que não foram tratados. Então, é até uma frase que eu uso muito. Enquanto você não se aceitar, enquanto você não entender a sua doença, está sendo difícil emagrecer, o paciente, tá. Então, se está sendo difícil emagrecer e você não entender essa sua distorção corporal, você não entender sua ansiedade e você não mudar hábitos de vida, vai ser impossível você manter peso perdido. Sim. Se é difícil emagrecer, é impossível manter peso perdido. Exatamente por causa disso. Ele vai perceber que está engordando de novo e acha que não está, e aí continua comendo. E quando vai ver, às vezes até assusta. Pacientes passam alguns meses sem voltar, né, Ana? Caramba, eu engordei tudo isso já. Foi já. Para você ver, que a mente dele ainda está com aquela obesidade que ele tinha antes. Então, ele não percebe que ele está engordando de novo. Exatamente. Isso está bem nítido agora que a gente está... Alguns pacientes que a gente está retirando o balão, os que somem, né, quando voltam ganhando 10, 11 quilos de gordura em 6 meses. Aí você fala, cara, o tratamento não está dando certo. E a pessoa, às vezes, não está percebendo que ela está engordando. Isso que é mais grave nessa questão da distorção mesmo. E o primeiro gatilho que o paciente tem que observar é a evitação da balança. Por quê? Uma coisa que o senhor falou muito claro. Como ele tem uma dificuldade, gente, quando a gente fala dessa questão da percepção corporal, e a pessoa tem essa dificuldade de ter essa percepção corporal, e se ela não fez esse ajuste, o que acaba acontecendo? Ela vai comendo, ela vai ganhando peso, ela não vai percebendo 1 quilo, 2, 3, 4 e assim vai. Tá? E aí, primeira coisa que começa a ter, comportamentos que a gente fala, tá? Não é que a gente fala o comportamento de pisar o pé na jaca. Porque pisar o pé na jaca, que a gente fala assim, deu um deslize, é um dia e depois volta ao normal a dieta, a programação alimentar. Né? O que a gente está falando aqui sai um pouquinho que a gente tem que olhar se estão fazendo o processo de emagrecimento, se atinar. Se estiver ocorrendo isso, alerta vermelho. É voltar para o nutricionista, voltar para o acompanhamento, entrar na linha de novo. O que acontece? Ele não vai se percebendo, né, a questão da inserção alimentar, tá? E ele começa a ter alguns comportamentos de compulsão. Aí o que a pessoa começa a fazer? Eu evito comer na frente da Ana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comer antes da Ana, vou criar uma desculpa, para mim não comer junto com a Ana, para a Ana não perceber o quanto estou comendo. Tá? Então a pessoa começa a ter comportamentos, e daí sai um pouquinho dos pensamentos sabotadores, de compulsão. Então ela começa a ter picos onde ela come mais. E aí quando você um exemplo, algum familiar confronta, geralmente diz assim, eu não estou comendo nada, estou engordando.
Eu não tô fazendo nada, eu tô seguindo a dieta da Ana certinho, tô na linha, mas tô engordando, tá? Então, você percebe uma coisa, quando o paciente começa a falar isso, tá? Pro leigo, quem é da família, não entende e acha que ele está sendo desleixado, acha que ele está sendo relapso, que ele não está seguindo, que ele desanimou. Não é. É que ele não está percebendo o comportamento que ele está fazendo. Propriamente que a gente fala. Começa a ter comportamento de compulsão. Evita-se olhar no espelho. Lembra que eu falei lá até para a Pri antes, para a Priscila? Evita começar a olhar para o espelho. Começa a usar roupas que dá a sensação que está magro, tá? Então começa o quê? O exemplo, agora a Priscila está usando uma regata e deve estar usando uma saia, calça jeans, não sei. Mas o exemplo, agora eu estou vendo uma regata. O que a gente começa a observar? O paciente começa a trazer um padrão. Um exemplo, eu vou usar blusas mais largas, pretas, umas calças que dá a sensação mais larguinha, para não dizerem que eu engordei porque a calça está solta. Então ele começa a ter uns pequenos boicotes. As roupas que eu usava antes, né? Que aí trocou o guarda-roupa. Aí faz os ajustezinhos e começa a ter uma padronização. O que começa? Eu vou usar só aquelas t-shirt que tá na moda agora. Aí daí começa só a usar t-shirt. Não usa mais regatinha. Não usa mais coisas que estava usando antes quando estava sentindo bem com o corpo, tá? Então, a gente vai tendo sinais, percepções. Só que a gente vai, como se fosse, um pouco, entra mais na questão psíquica mesmo. Como o paciente não se reeduca, tá? E não começa a ter consciência disso, ele vai levando. E aí, se passa um mês, passa 2, é a tendência de recuperar. E recupera muito mais rápido do que se perdeu. Tá? Então, esse é um ponto de alerta. Então, se você começa a perceber que você está evitando balança, você começa a perceber que você está tendo um exemplo esquiva de algumas coisas em grupo, se você começa a perceber que, um exemplo, está evitando olhar no espelho para se confrontar, é sinais de pontos de alerta que a gente fala da questão da distorção. Tá? Então, a gente tem que olhar, volta para trás, não pode ter essa questão, falar, nossa, o que vai ser julgado? Não pode. Tá? A gente tem que enfrentar isso, olhar que nem o doutor Tadeu e a Ana falou também, a obesidade é algo crônico, então a gente tem que ter um acolhimento, e a gente tem todo esse acolhimento com o paciente, né? A gente acolhe muito, pelo menos os que eu acompanho, essa questão do acolher a frustração, né? Então a gente tem que ter todos esses pontos, tá, gente? Mas eu queria só dar uma ressalva nesses pequenos comportamentos que depois que você bate uma meta de peso, que a gente pode vir a ter, tá? Então só para vocês ficarem atentos também. E realmente é tudo isso que você falou, doutora, tudo. Eu me via comendo escondido. Eu comprava doce para comer escondido. E eu tinha uma balança. E eu evitava subir na balança. Tanto é que quando eu cheguei a subir, eu tava com 96 quilos. Eu falei, nossa, 96. Mas chega um certo ponto que parece que 96 não é muito peso. Você olha e fala assim, 96. Né? Aí ganha mais um, 97, tá tranquilo. Vai indo, você vai se acostumando mesmo com esse, né? Em relação às roupas, eu só usava vestido largo. Só usava vestidos largos. Tanto é que hoje eu olho para esses vestidos e falo, não, eu usava isso aqui mesmo. Realmente você vai se escondendo. Você se esconde para comer escondido. Você se esconde debaixo de roupas que te deixam mais confortáveis. Eu só usava vestido. Eu detestava usar calça jeans. Eu odiava. Porque não dava. E realmente as t-shirts e realmente as blusas mais largas. Esse aqui é um body. Eu não usava um body nunca na minha vida. Nunca. Depois eu já comprei vários. Eu amo usar body hoje. Acho que fica super bem, mas não usava. Então, realmente, a gente vai se adequando àquelas roupas que a gente vê que tá ficando boa. E os vestidos mais largos eram os vestidos que ficavam bom pra mim e era eles que eu usava. Era muito difícil usar calça. Saia, nunca precisei. Short jeans, eu não tinha um short. Eu não tinha no meu guarda-roupa. E hoje eu já tenho. E realmente, assim, a gente não pode fugir da balança. Não pode. A balança tem que ser nossa aliada. Tem pessoas que, assim, que não aconselham. Fala que não sobe em balança, não. Mas, pra mim, eu prefiro subir nela toda semana. Porque eu vou Mas saber... a semana, o que a gente olha muito é a questão do dia. Porque nós somos mulheres, a questão hormonal
bate na gente. Um exemplo, tem dias que a gente acorda um pouco mais inchada. Um exemplo, se você vai se pesar perto do período menstrual, dá uma inchadinha, né, Ana? A gente até orienta muito isso para os pacientes. Aí, se você vai e se pesa, você se frustra e desconta onde? Se você não está ainda com controle nessa questão de descontar na comida, você acaba comendo. Só de passar o final de semana em casa, que você passa fora da sua rotina de academia, de trabalho, segunda-feira você já está mais retido, porque você bebeu menos água, então sua diurese diminuiu. Aí, junto com isso, você toma aquela cervejinha que retém mais líquido. Então, eu falo por mim, se eu beber no final de semana e eu for me pesar na segunda, eu estou com 2 quilos a mais do que eu estava na sexta. E isso não é gordura, porque eu não comi 15 mil calorias no final de semana. Isso é retenção de líquido, né? Então, por isso que a gente fala dessas questões até de escolher o dia para pesar. Entender quando que eu vou pesar, porque se pesar depois de um final de semana que você bebeu, que você desidratou e que reteu líquido, e ainda se for no caso da mulher numa alteração perto de uma menstruação, que ela retém mais líquido, ela pode às vezes estar com 3, 4 quilos a mais de sexta para segunda. Né? E se ela não entender que isso nunca vai ser de gordura, porque não existe como a pessoa comer tudo isso de calorias num final de semana, a não ser que ela tenha uma compulsão muito grave, não adianta estar pesando na segunda, por exemplo. Né? A gente sempre comenta. Né? Eu até pensando em fechar a agenda, às vezes, de segunda, para dar aula, para fazer alguma coisa, porque paciente de segunda raramente vem ao consultório. Exatamente. Raramente, porque não quer pesar. Né? E eu sempre falo assim, passou o final de semana, errou no final de semana. Não tem problema, gente. Agora, tem pessoas que pesam sempre após qualquer refeição. Aí eu falo assim, se você tomar 500 ml de água e subir na balança, vai aumentar 500 gramas. E não quer dizer que é de gordura, né? Então, às vezes o intestino não funcionou naquele dia. Pesar é interessante, sim, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, para você ir controlando. Porém, a melhor balança que tem é uma roupa. Começou a apertar, tô sentindo estufadinho, ó, da hora de eu dar uma controladinha, né? O equilíbrio. É por isso que é importante a bioimpedância também, né? Eu acho ela essencial na nossa vida. Por mim, eu fazia todo mês aí, bioimpedância, porque ali realmente ela vai te mostrar o que você ganhou, o que você perdeu. Não tem como fugir da realidade em cima dela. Exato. E uma coisa, né, Priscila? Então, assim, quilos de músculo, quilos de gordura, de água, a visceral diminuiu, né? Risco de doença cardiovascular. Então, a gente tem que fazer uma avaliação completa. Eu falo, balança, às vezes não quer dizer nada, assim, mas é interessante para você controlando. Mas você sente o seu corpo quando você ganhou uns quilinhos, né? E só para usar a Priscila, que eu gosto quando escuto isso, orientar, e tem outras pessoas que estão aqui escutando na live, eu acho que é importante. Um ponto que a Priscila trouxe aqui, que é válido a gente olhar, tá? Até como a gente está falando nessa questão de percepção corporal. O que ela trouxe aqui? Ela abandonou os vestidos, as t-shirts, tá? E uma coisa que é interessante, ela optou por usar essa questão de saia, cropped, né? Então, o que é interessante? Você observar que esse gatilho é quando você está começando a trazer comportamentos de distorção. O que eu quero dizer com isso, Priscila? Quando você começa a voltar os hábitos lá de trás, tá? Então, quando você começa, que nem a Ana disse, a calça ficou um pouco apertadinha, o cropped ficou um pouco apertadinho, eu desvio, pego a t-shirt. Tá? Então, você olha como um gatilho para você, tá? Essa questão de você gostar dessa nova versão. Então, você começa a olhar mais. Se você perceber, não querendo na semana usar t-shirt, calça jeans, uma bermudinha legal, é um ponto já de alerta, tá? É um ponto de atenção. É o teu cérebro trazendo uma mensaginha que não é favorável, tá? Então, é onde você fala assim, opa, por que eu não estou querendo vestir a cropped? Por que eu não estou querendo vestir a bermudinha? Você tem que confrontar, porque daí você vai responder o que a Ana trouxe, né? Comi um pouquinho mais e ganhei o peso. Aí, o que acontece? Em imediato, começa a controlar a questão alimentar. Volta à dieta, manda mensagem para a Ana, fala, Ana, o que você pode me sugerir? É que eu estou sentindo que eu estou começando a evitar os meus
os cropped, eu estou começando a evitar as bermudinhas. A gente não percebe os sinais e os pensamentos, né, que acabam vindo para nós. Então começa você com... Eu gosto de falar coisas concretas para os pacientes perceber. Porque a gente tem que olhar a obesidade como algo que a gente é treino contínuo, tá? É contínuo. Mudança de hábito é algo contínuo. A gente cai, a gente volta e tem que manter. Foco, foco e foco. Então, a mesma coisa com a distorção de imagem. Hoje eu te dei uma dica de você perceber que pode ser um gatilho de você estar começando a ter uma distorção de imagem novamente. E aí, o que acontece? Se você não perceber esse gatilho, você vai começar a elevação de peso novamente. Tá? Então, preste atenção. É uma coisa muito simples, mas é muito válido. E essa questão, que nem você disse, se olhar no espelho, se começar a querer olhar mais vestidos, sai e aí já começa a perceber que está começando alguma coisa mudou, tá bom? É interessante outros pacientes que estão aqui, ou pessoas que estão fazendo essa questão, ou se identificaram, gente. Eu gosto muito de falar para os pacientes assim, não é algo de outro mundo, tá? Mas é algo que você tem que olhar com atenção e não deixar mais para depois, tá? Então, se você percebeu alguma das coisas que a gente falou dos sinais, alguns pontos de atenção aqui, tá? E outra coisa que eu não falei de sinais é a questão de comparar essa questão, um comparar com o corpo do outro, tá? Então, é interessante. Um exemplo que a gente escuta muito das pessoas com sobrepeso. Ah, mas eu sou mais magro que o fulano. Tá? Então, uma comparação. Não, mas olha, não tô desse jeito, porque quem tá desse jeito é o fulano. Então, o que acontece? A pessoa não consegue, ela usa uma comparação. Então, opa, eu tô mais magro que o fulano, então eu tô tranquilo. Tá? E isso é um ponto que a gente olha, pelo menos a minha escuta fica mais ativa, é quando o paciente começa a trazer esses crivos. Então, primeiro a gente tem que quebrar o crivo para o paciente se conectar e entender como é a gravidade do peso dele, tá? Então, teve casos que eu já atendi pacientes, um exemplo, com 215 quilos, que eles não se viu com 215 quilos, tá? Então, já teve casos de pacientes que não conseguiam nem, às vezes, se locomover e não se percebia, tá? Nessa questão do peso, tá? E você via toda a problemática e não tinha. Tá aqui a Mona Lívia está comentando aqui algumas coisas, né? Uhum. Assim, mano, ela falando de procurar mais saúde, menos estética, né? Ao meu ver, né, gente, quando a gente fala dessa parte de distorção, acaba que a gente vai interferir um pouco também na estética, né? Então, o que eu sempre tento para os nossos pacientes, e as meninas sabem, é o quê? É devolver saúde, é devolver qualidade de vida, né? Porém, muitas vezes o paciente nos procura por uma questão estética. Ele percebeu que antes ele tinha distorção e que agora, por exemplo, ele se viu obeso e ele quer emagrecer porque ele quer uma melhor estética. E esse foi o gatilho para ele nos procurar. Então, a gente tem que valorizar também essa queixa para que, ao mesmo tempo que ele está melhorando esteticamente porque essa foi a queixa, ele vai perder peso, ele vai melhorar níveis hormonais, ele vai diminuir a esteatose hepática e ele vai, então, se tornar mais saudável, né? Então, eu acho que um ponto que a gente sempre tem que procurar é o porquê da queixa do paciente, né? Como a Gabriela falou, às vezes o paciente veio, porque teve um princípio de infarto. Porque eu tive um pico hipertensivo, quase que eu tinha um AVC. E tem gente que vem, olha, eu não estou me identificando mais com o meu corpo, eu estou me sentindo obeso e eu quero emagrecer, porque depois eu quero fazer uma plástica. Ótimo. Algo foi o gatilho para essa pessoa. Então, e eu acho que o compromisso é importante, né, para que ele melhore essa distorção. É ele sempre querer melhorar, né? Emagreceu. Eu sempre, né, eu até falei para a Priscila, eu sempre incentivo cirurgias plásticas. Porque é sempre uma evolução. Isso é mudança de hábitos, isso é buscar a qualidade de vida. Então, faz parte fazer um procedimento estético pós o emagrecimento. O que a gente não pode é fazer o contrário. Como eu vejo alguns pacientes que depois chegam para a gente, né, Ana?
Ah, fez uma cirurgia plástica e está toda quadrada, porque fez uma abdominoplastia, mas ela fez uma abdominoplastia com IMC de 30 e pouco. E aí, por ela não ter tratado a compulsão, por ela não ter tratado a distorção corporal, por ela não ter tratado a obesidade, ela volta a ganhar peso depois de uma cirurgia que, teoricamente, ao meu ver, foi até mal indicada. Ela não deveria, ela deveria primeiro emagrecer para depois operar. E o ideal é que o paciente opere quando a gente perceba que a obesidade está tratada. Porque senão ele vai até perder a cirurgia. E o que eu vejo é muito preconceito das pessoas com medicamento, né? Eu acho que até você poderia falar um pouco sobre... Cara, se eu perdi 30 quilos, a minha mente só vai acostumar com esse peso daqui a uns 3, 4 anos. Né? Então, o tratamento de obesidade inclui medicação pós-balão, pós-emagrecimento com dieta mais restrita, pós-cirurgia bariátrica, não importa qual a opção de tratamento. A gente tem aí o Iago na live que perdeu 37 quilos em acompanhamento comigo, com a Ana e com a Gabriela, sem balão. Então, apresentando resultados muito melhores do que alguns pacientes que fizeram balão até bariátrica, porque entendeu que deveria mudar de vida. Hoje anda de bicicleta para cima e para baixo, porque está fazendo atividade física, está melhorando. É isso que a gente quer que sempre os nossos pacientes entendam, porque a parte de ansiedade, a parte de distorção vai fazer ele voltar a ganhar peso. E é desse jeito como a Gabriela disse. Essa semana a gente teve um paciente que perdeu 3 quilos de média com o balão e agora que ele passou um tempo sem vir, ele ganhou 4 por mês. Então ele engordou mais rápido do que ele estava perdendo. Então, quer dizer, isso para a gente é falha de tratamento, apesar do paciente ainda estar mais magro do que ele estava antes. Mas ele vai voltar ao peso caso não mude, caso não medique. Então, mas é impossível realmente tratar a obesidade sem mudar hábitos de vida, sem ter mais saúde. Eu sempre falo para todos, bariátrica, balão, medicação é coadjuvante. Quem que tem que ser o direcionador e quem tem que gastar energia para conseguir os resultados e ter foco é o paciente. Tá? Ele pode fazer todas essas estratégias. Se ele não conseguir olhar para o que ele quer, não o médico falando que ele vai infartar, não alguém falando que ele tem que fazer isso por conta disso ou aquilo. Ele tem que fazer essa questão de se posicionar frente a olhar a obesidade como algo, como uma doença, como uma questão que a gente fala crônica mesmo, tá? Então, quando o paciente ele começa a ter consciência disso, né? E aí, que nem a Ana falou, ele se projeta para essa questão de bater metas e tudo, o medicamento dá certo, né? Às vezes, alguns só colocam um balão e não tomam o medicamento. Porque o direcionamento, o objetivo não é do Dr. Tadeu, não é da Ana, não é meu. Né? Tem que ser do paciente, tá? E o que é interessante, não existe milagre, tá? O milagre quem faz é o querer da pessoa que está ali, a projeção, como que ela quer se ver, tá? Então, o que eu olho muito nessa questão de percepção? Eu tenho uma percepção corporal, tá? Então, eu me olho, estou bem como eu estou. A Ana se olha, está bem como ela está. Cada um vai ter uma percepção corporal, tá? Então, não é que nós temos que olhar que todo mundo tem que ter a percepção corporal de um padrão lá tal, X. Mas você tem que olhar como você se sente bem, tá? Então, e aí sim, o balão vai dar resultado. Se você tem essa percepção, essa consciência, a medicação vai dar resultado. A questão que o doutor trouxe do Iago, uma meta super... Mas por quê? Olhar, tá? Então, ele se propõe a olhar essa questão do sobrepeso, tá? Então, a gente tem que olhar muito isso. Tudo que a gente falou são coadjuvantes, tá? Então, a gente tem que colocar realmente nós em primeiro lugar, o que a gente quer, como que você vai direcionar o teu emagrecimento, tá? Então, por isso que eu gosto muito de dar dicas para os pacientes. Porque, às vezes, para um dá certo, para o outro não.
né? Ah, não deu certo. Por exemplo, não deu certo, então vamos tentar outra forma. Ah, não deu certo essa técnica, vamos tentar outra técnica. Porque cada paciente é um. Errados o meu olhar, se eu fizesse para todo mundo o mesmo padrão de emagrecimento. Entendeu? Porque eu tô olhando o paciente que tá com sobrepeso, ou que tá com distorção de imagem, ou com anorexia, que eu também trabalho com outros pacientes com outros transtornos, olhar com o mesmo padrão. Tá? Então, esse olhar a gente... Priscila, pode falar, né, Priscila? Você não precisou tomar medicação, né, durante o tempo do balão para ansiedade. Né? Tá aí, né? Bateu meta porque o foco que você fala, o compromisso, né, Gabi? Eu acho que, eu até comentei, eu fiz um story esses dias, até estou comentando muito isso com os pacientes. É o nosso compromisso com o processo que leva à motivação, e não o contrário. Se eu tenho compromisso, eu vou ver evolução. Se eu evoluo a cada dia, como a Andréia aqui, nossa paciente querida, falou, eu melhoro 1% a cada dia. Essa melhora de 1% a cada dia é o que te motiva a cada dia. Se você ficar esperando que o balão te emagreça sem fazer dieta, se você ficar esperando ter uma evolução corporal sem ir para uma academia, sem fazer uma atividade física, eu falo eu esses dias estava me cobrando, eu até estou precisando com você, Gabi. Estava falando, Ana, eu comentei, cara, eu estava fazendo dieta mediana e treinando mediano. Eu não posso querer ter um corpo excelente se o meu treino, se a minha dieta é mediana. E aí foi onde eu, cara, vou voltar a focar para eu evoluir fisicamente. Eu acho que é isso que as pessoas... Ah, não, eu me aceito, eu quero perder tantos quilos, eu vou ficar com um corpo mais magro, eu vou ganhar saúde. É isso que você quer? Então se comprometa para isso. Ah, agora eu estou magro, como a Priscila emagreceu, agora o foco dela agora é ganhar massa magra. Então ela tem que se comprometer com isso. É esse compromisso que traz sucesso do tratamento. Ao meu ver, o principal é isso. Né? E uma coisa que a gente fala é que quando a gente... Eu não sei, Priscila, hoje você está fazendo atividade física? Faço. Tá. Então, uma coisa que a gente olha muito é essa questão do comprometimento, né? O exemplo, quem me conhece sabe que o Tadeu também tem, a Ana também tem, mas o tempo a gente não tem, quase. Então, a gente acaba tendo uma vida muito corrida, né? Uma coisa que eu consegui me ajustar e estou tentando ainda estou num confronto, mas eu não faço mais, exemplo, eu vi que não dá certo academia fora de horário. Um exemplo quebradinho. Eu agora estou num ritmo, já estou conseguindo 3 meses, acordo 5h30 da manhã, 5h40 e vou para academia. Aí eu faço, já estou livre. Entendeu? Porque aquela questão, quando a gente tem uma vida muito... O que é importante a gente olhar? A gente tem que se organizar dentro do que a gente pode. No início não vai ser fácil, tá? A gente sofre. Meu Deus, o meu humor, eu nem olho muito pro personal, porque o meu humor é péssimo. Agora eu tô começando até a sorrir um pouquinho no início, quando eu chego. Mas acordar 7 horas da manhã, para quem vai dormir só 11, meia-noite, encerra o dia. Então é interessante a gente acolher também essas dificuldades que tem. Eu era uma pessoa... É interessante a gente olhar isso. Eu era uma pessoa muito resistente à questão de cardápios. Hoje eu consigo olhar um cardápio, né? Eu consigo fazer os cardápios no final de semana, organizar. Então, são resistências que a gente tem que olhar as dificuldades que a gente tem com a questão da obesidade, tá? Então, não é coisa simples. Por isso que eu gosto muito de acolher o paciente, porque a gente tem que entender também como que é esse processo e não é fácil, tá? Então, assim, eu gostei do que a Priscila trouxe, né? E é importante olhar, começa a observar se os hábitos vão mudando. São tudo indícios que alguma coisa não vai estar legal. Hoje você está gostando de fazer, Priscila, atividade física? Nossa, eu amo. Hoje, assim, o dia que eu não vou, eu sinto muita falta, muita falta. Perfeito. Mas no início foi difícil. Tem gente que me manda mensagem. Às vezes eu sempre posto treino na academia, né? Aí manda assim, como que você consegue? Deus me livre, eu não consigo. Eu falo, gente, não é fácil. No começo eu pagava o mês inteiro, eu ia 1 vez na semana, eu ia 5 vezes ao mês. Mas até o dia que eu decidi, não, eu vou mudar.
eu vou mudar. E tem mais de um ano e meio, mais ou menos, que eu vou e eu vou todos os dias. O dia que eu não vou é porque realmente algo extremo aconteceu e não deu para eu ir. Caso contrário, eu estou lá todos os dias. E hoje eu amo praticar exercício, eu amo praticar academia. E é uma questão que a gente fala do prazer, tá? Atividade física, a gente nunca vai olhar com um olhar de prazer, não é a mesma coisa que comer um bolo de chocolate, tá? O início é dolorido, a gente vai porque obrigam a gente, o doutor Tadeu, ele é uma pessoa que pega muito no pé da gente. Então, assim, você tem que fazer, você tem que ir, tá. Aí você vai, aí vai um tempo, depois você desmotiva, depois você vai de novo. O que é interessante? Você não perder essa conexão. Até que você consegue identificar com uma atividade, você sente prazer e aquilo vai. E se torna hábito, tá? Então, o que é interessante? Pelo tempo que você me trouxe, já virou um hábito. Se você não fizer, o teu corpo sente, tá? Então, não deixe de fazer um exemplo. Se você ficar 3 dias, é legal já ativar novamente, tá? Porque a gente perde esses hábitos, porque o nosso corpo não sente muito prazer, assim, com a questão. Então, a gente não pode ficar, por exemplo, uma semana sem fazer atividade física. Ah, vou viajar? Vai caminhar. Ah, não tem academia no hotel? Vai caminhar. Porque se você não estimular o hábito, ele se perde. E aí começa a questão, eu vou deixar para amanhã, para outra segunda, e assim você vai, tá? Eu falo demais, gente. Vão me cortando. Tá. Não, eu acho que daqui a pouco já vamos encerrando daqui Realmente a pouquinho, é tudo uma questão... Só deixar para a Ana comentar uma coisinha. Primeiro, né, Gabi? Se você está indo para academia, e a Pri sabe disso hoje, se você está indo para academia e você não sente dor, o treino não está bom ainda. Então, essa questão que eu tô cheio de dor do treino. Cara, se você não sentir dor, não está lesando o músculo, não vai ter evolução. Então, tem que sentir dor, isso é normal. Você só está alongando. Uma coisa que a gente fala das consultas, né? Que fazem poder mudar o que a Gabriela está falando. Eu vou treinar às 5h30 da manhã. Por quê? Porque depois eu tomo meu café, eu tenho meu lanche da manhã, eu tenho meu almoço. Se eu for treinar de tarde, eu já fico meio perdido na minha dieta. E enquanto você ainda está nesse processo, né, Ana, de adaptação, de entender o que você vai comer e saber fazer trocas, às vezes é melhor realmente manter essa rotina, porque senão você se perde. Por isso que a dieta, a consulta com o psicólogo para entender a doença, a consulta com o nutricionista é mais importante do que a minha, claro, por ensinar muita coisa para os pacientes. Não dá para... Nem sempre eu vou poder treinar no mesmo horário, eu vou ter que adaptar a minha vida. Então, quando você começa a ter esse vínculo com o Nutri, você consegue fazer trocas você mesmo, às vezes. Né, Ana? Sim, então para você ter essa autonomia alimentar, não precisa ficar andando com o cardápio para cima e para baixo. Dê o seu melhor. Eu estou num lugar que só tem salgado, eu estou numa confraternização no meu trabalho. Eu vou optar pela opção menos pior, digamos ali, né? Eu vou pelo assado, não vou no frito. Eu vou no suco natural, eu não vou no refrigerante. Então isso é importante, mas isso que o doutor falou, de criar rotina no início é importante, porque, por exemplo, o paciente é habituado a treinar no fim da tarde. Ele faz um lanche da tarde e ele come frango com pão, ele faz um sanduíche natural. Aí no café da manhã, ele não consegue comer frango, porque ele acordou, ele tá enjoado, aí ele deixa de comer a proteína naquele momento. Então, assim, isso faz toda a diferença no cardápio que tá calculado, com todos os nutrientes. Aí isso interfere depois no processo de emagrecimento, na flacidez, na energia, na concentração, enfim, vários fatores. Então, eu vou sempre explicando, você tem toda a autonomia para trocar, mas desde que seja desse grupo alimentar, tá? Então... Oi? Não, eu falei, perde massa magra, porque está em treinar sem a alimentação, né? E isso acaba, às vezes, no futuro piorando. Exercício também, né? Então, isso tudo faz a diferença. Gente, mais de 1h já, 1h10 aqui, né? Que bom! Vamos encerrar, o papo tá ótimo, né? Sempre e o Instagram não cortou. Com a Gabriela, a gente sempre bate muito papo, né? E é a hora que a gente se vê, né, Gabi? Até a Ana, é a hora que eu vejo bem a Ana numa live assim, porque a gente fica dentro do consultório, cada um no seu, a gente nem interage praticamente também só na Doutor, lida. Vamos tirar um print da nossa live? Vamos sim. Deixa eu fazer aqui. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Aí, galera. Antes de eu pedir para todo mundo se despedir. Travou aqui, peraí. Deixa eu pegar meu melhor ângulo. Aqui o bicho travou.
Se a gente deixar, é um assunto que prolonga. Tirei aqui. Não, prolonga demais. Então, vamos à nossa convidada especial, né? Deixar a Priscila primeiro falar, que vai que interrompem a gente, ela pelo menos já se despediu, né? Que a gente é mais frequente que os outros três. Não, ó, gente, eu só quero deixar uma coisinha assim. Eu recebi muitas perguntas assim, mas você vai tirar o balão, você vai engordar tudo de novo. Realmente, eu vou engordar tudo de novo, se eu não tiver me conscientizado. É por isso que eu sempre falo, gente, é de extrema importância o acompanhamento com a equipe inteira. Você entendeu? Você tem que ter um acompanhamento mensal com essa equipe, porque se você não for, se você deixar de ir, você vai engordar sim, com o balão ou sem ele, você vai engordar. E por isso que eu falei, é muito importante o acompanhamento. Eu falo pro doutor, eu quero levar essa equipe pro resto da minha vida, não quero abandonar mais, porque eu sozinha eu não consigo. Eu percebi já que eu sozinha eu não vou conseguir, né? Então é muito importante a gente ter o acompanhamento. Com um balão ou sem um balão é muito importante, né? E assim, foi muito bom ter colocado o balão, para mim foi um salto muito grande que eu dei. Eu aprendi sim, eu falo assim, hoje eu aprendi, tem dias que eu como além? Tem dias que eu como além. Esse dia eu tava em Goiânia, fiquei 4 dias lá. Teve um dia que eu acordei, olhei no espelho e falei, nossa, mas como meu rosto tá redondo, né? Cheguei em casa, comecei a dieta e uma semana foi suficiente para mim ver que eu murchei de novo. Então a gente tem que aprender e levar esse hábito pro resto da vida. Porque é saúde. Depois que eu emagreci, a minha saúde é outra, a minha disposição é outra. Eu ia pra academia, eu odiava fazer cardio, odiava, porque eu não conseguia. E hoje eu já faço tranquilamente. Não, eu falo assim, é outro ritmo de vida. E é muito importante a gente ter uma ajuda profissional. É de extrema importância. E agradeço pelo convite, estarei assim, disponível quando precisarem de novo. A gente que agradece, né, Gabi? Eu adoro ouvir. Eu adoro ouvir paciente falando, porque a gente fala realmente que nem a gente essa troca, né? De ver as dificuldades que a gente tem, e às vezes a gente pode estar dando suporte para alguém, as pessoas se identificarem, isso é muito importante, né, Pri? Achei muito importante que você trouxe, brigadão por ter compartilhado, né, ter colocado, ter se percebido com esse olhar da distorção, né, e você se vendo com essas atenções, isso é mais importante ainda. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado, doutor Tadeu, por esse espaço. Eu adoro conversar, eu converso demais, mas eu adoro, é uma área que eu amo. Eu amo essa parte de transtornos alimentares. Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais se conhecerem, entenderem mais, terem essas percepções para não ficarem em sofrimento, né? Então, tem formas da gente... quem não se identifica? Quem se identifica não é para... A gente não está falando para eles, não, tá? Quem se identifica, ótimo. Perfeito. A gente está falando para as pessoas que estão se sentindo desconfortáveis. Então, eu acho que é legal, a gente tem essa questão de formas de tratamento, que o doutor Tadeu trouxe, tá? Então, para vocês, quem se identificar e ver esse perfil. Muito obrigado pelo convite, adorei. Eu não consegui ver as interações, então, depois, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no direct, pode me mandar o WhatsApp, converse com o doutor Tadeu, a gente é aberto. Se ficar alguma dúvida, até para a gente conversar sem problema nenhum. Tá, gente? Eu coloco à disposição. A gente tem que olhar essa questão da obesidade como algo multidisciplinar, não em uma janelinha só, em uma casinha só, tá bom? Obrigada, gente, adorei participar. Obrigada, doutor Tadeu. A Ana tá bugada. Gente, é isso que eu sempre falo. Eu acho que uma coisa que eu sempre vou tentar deixar claro para os nossos pacientes é que os melhores resultados são os que trazem melhores resultados. Até daqui a algum tempo a gente vai até publicar. Temos, né, Gabi, resultados semelhantes a cirurgia bariátricas e com manutenção de peso pós-balão maior do que bariátrica. Exatamente por essa visão mais ampla do tratamento, né? De mudança realmente de hábito de vida e não só de tratamento de perda de peso. O peso é só um sintoma dessa doença tão complexa que é a obesidade. E é isso. Quiserem interagir com a gente, os seguidores da PRE podem mandar mensagem. Eu que respondo os meus... Né? Então, para mim é sempre um prazer
como a Gabriela também. Nós somos professores também, então, o que a gente puder ajudar vocês, estamos sempre aqui, né? E agradeço aí a presença de todo mundo. Certinho? Tchau, tchau, gente. Brigadão. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.